o Filho se nos deu. Pai do Senhor, missionária Marli, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sobre os seus ombros, E abre os céus e venha o teu reino. e abre os céus e venha Amém, nós. e abre os céus e venha Esperando dar mais um momento para a gente estar começando. Amém. Esperar o pastor Leandro estar entrando, né? Deixa eu aumentar aqui, ver se meu som. Peraí. Eu tive que acoplar meu celular no copo. Deixa eu abaixar um pouco o som. Peraí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Paz do Senhor, pastor Leandro. E agora, cunhada, tá ouvindo melhor? Santo. Esperar dar uns 10 minutinhos pra gente estar começando, né? Enquanto isso, vamos esperando o pessoal entrar. Amém. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus. Gente, vão compartilhando a live, tá? Vão convidando as pessoas para elas estarem entrando, para serem abençoadas juntamente com a gente, amém? Oh, aleluia, Deus. Paz do Senhor, irmão Jalmiro. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eita, Deus cheiroso. E todos cantam santo, santo, santo. Irmã Elza, vê se há alguma coisa no seu celular, algum problema no fone. Amém? Eu tô vendo que ela não tá ouvindo, deve ser algum problema no celular dela. Porque só ela que não tá ouvindo, né? Tem que ver se não é algum problema no celular dela, na entrada de som. A paz, irmão Moisés. A paz, irmã Leidiane Silva. Seja bem-vinda em nome de Jesus.
tá? Mais um pouco, o pessoal entrar. Será que a irmã Elza conseguiu ouvir? Aleluia, cunhada. Seja canal de bênção mesmo, em nome de Jesus. Eita glória. Deus é bom, meu Deus. Amém, Senhor da glória. Amém, meus irmãos. Vamos dar agora início, né? Vou chamar aqui o pastor Leandro. Convidar ele. Levanta a mãozinha aí, pastor Leandro, para eu encontrar você, para eu te convidar. Eita, Deus cheiroso. Pro senhor já, viu? Amém, glória a Deus. Eita, Jesus cheiroso. Pastor irmã Suzy, pastor todo mundo, como vocês estão? Paz do Senhor, pastor. Como é que o senhor tá? Como é que tá a família, as crianças? Na bênção. A pequenininha aí tá querendo dormir ali, mas tá difícil, viu? Mas tá tão bom para dormir, tá friozinho. Ela quer ficar acordada, não quer dormir, não. Ela é um crente, na verdade. Crente quer descansar, não. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um beijo aí na sua esposa também. Tá? A paz do Senhor para todo mundo. A paz, irmão Rafael. A paz para todos que entrou agora. Leiliane, minha irmã, tá aí, ó. Leiliane. A Leiliane, minha irmã. Leidiane também, tá aí. Amém. Glória a Deus. A paz, pastora Elisete. Seja bem-vinda. A paz a todos que foram chegando aí. Amém? Amém. Olha só, aqui o cara de família da Betel. Que bênção. Glória a Deus. Rafael. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor a todos. Boa noite. Né? Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, né? Com o nosso amado pastor Leandro. Né? Glorificar a Deus pela vida dele, que ele aceitou o nosso convite para estar nos apoiando, amém? Amém, eu que agradeço. Eu quero convidar o pastor Leandro para estar dando a oração inicial para a gente estar começando a live, amém? Pastor, o senhor faz essa honra para a gente? Amém. Vamos falar com o papai. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por estar na tua presença, Pai. Agradecemos, Pai, por Senhor ter nos dado esta forma de falar do teu amor, do teu poder, Senhor Jesus. Sabemos que a cada momento nós precisamos reformular tudo para que o seu nome seja exaltado. Que cada pessoa que entra nessa live, Pai querido, todas as pessoas que aqui chegarem, possam ser impactadas pela tua palavra de amor e de transformação. Que neste momento nós possamos ter um crescimento, Senhor Jesus, em família e possamos aprender um pouco mais com o Senhor. Abençoa todos que entrou aqui, Senhor Jesus, todos aqueles que ainda vão entrar, que as tuas mãos poderosas venham estar sobre nós. Agradecemos pela vida da irmã Suzy, todos, Pai, que estão nesse projeto, nessa iniciativa,
que o Senhor venha abençoar, Pai querido, e abrir portas e mais portas para que o seu nome seja exaltado. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, pastor. Então, galera, o nosso tema, né? Eu e o pastor Leandro, a gente esteve conversando antes para a gente estar preparando, né? O tema desse mês ainda é o jovem cristão que é a influência do mundo atual, né? E o que é que nós podemos dizer, né, sobre isso? É algo que está acontecendo, né? É a nossa realidade, né? Quando colocamos o jovem cristão como influência do mundo atual, porque é particularmente a guerra entre a carne e o espírito, né, pastor Leandro? Verdade. Onde é visível, né, para nós, né, a guerra que a gente luta, né, que é travada, né, que a influência do mundo ela é muito forte, a gente não pode negar, mas é onde nós devemos nos posicionar, né? O que é que nós estamos fazendo, né? Porque o mundo, né, não é o mundo em si que é ruim, são as coisas do mundo, né, Verdade. que são influenciadoras, mas elas influenciam nós por bem ou por mal. Nós que vamos decidir, né? É onde a palavra do Senhor entra, onde está o nosso coração, né? Onde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Na verdade, o nosso coração está em quê? Né, pastor? O que é que o mundo está... O que é que as coisas... Quais são as coisas do mundo que está influenciando o jovem cristão? Né? E como nós estamos falando, e se fosse ao contrário, né? E se o jovem cristão fosse a influência no mundo, né? Porque nós temos que fazer a separação das coisas do mundo e as coisas no mundo. Porque nós estamos no mundo, mas nós devemos separar as coisas que estão no mundo da nossa vida. Amém. Não é verdade? Amém. Então, nós devemos, primeiro, estar firmados no Senhor, né? Nós devemos estar focados no Senhor, buscando sempre no Senhor, né? Porque nós sabemos que a influência ela é muito alta, ela é muito grande, e cada vez mais, né? Tá surgindo coisas novas, tecnologia nova, né? E nós sabemos que são coisas assim que veio para mudar mesmo a mente da gente, né? Mas se nós estivermos firmados no Senhor, a gente vai conseguir ter o domínio sobre essas coisas, não as coisas que vão dominar sobre nós. Amém. Né? Então, eu queria que o senhor comentasse também, né, pastor, sobre o seu ponto de vista, sobre esse tema e baseado também na palavra do Senhor. Amém? Amém. Deixa eu mandar um salve pro DJ Gringo aí, rapaz, meu amigo tá aí. Um abraço, querido. Gostei demais. Rapaz, tem como não gostar dele, não. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, e já vai me cortando aí, porque a gente fala demais. Sou apaixonado de Jesus, falar de Jesus, a gente... Irmão, falar de Jesus, eu fico o dia todo falando dele. Esse tema, ele é interessante, a vez só o tema. Abração, meu amigo. Está dizendo o seguinte, o jovem cristão e a influência do mundo atual. Para mim, a palavra-chave é a influência do mundo atual. Ou seja, nós temos que entender que o mundo vai atualizar. A cada ciclo, ele vai atualizar. A cada processo, ele vai atualizar. Por quê? Porque ele vai tentar atingir nós da mesma forma que ele atingiu desde a criação do homem. O processo inicial da criação é relacionamento de Deus com o homem. Sempre foi isso, a aproximação de Deus com o homem, para ter um relacionamento. E até por isso que é muito bom nós nos perguntarmos, eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele, ou simplesmente porque eu leio a Bíblia e eu acho que é o certo a fazer. Porque quando nós entendemos que é um relacionamento, as coisas ficam mais intensas, mais íntimas, nós temos uma revelação maior. E nós vemos
essa questão da influência, desde do início, você vai ver que o inimigo vai entrar para que possa nos afastar desse relacionamento com Deus. Sempre foi a mesma estratégia, mas não atualizada. A mesma estratégia atualizada. E às vezes nós, como cristãos, nós queremos estar no mesmo processo de 20 anos atrás. Eu sempre trabalhei muito na questão da área do evangelismo, e nós fazíamos, o gringo vai saber do que nós estamos falando sobre isso. Nós fazíamos evangelismo na rua, onde aglomerava muitas pessoas para escutar o evangelho. Isso eu estou falando há 12, 15 anos atrás. E esse mesmo processo ele não tem mais o mesmo efeito que tinha antigamente. E nós precisamos atualizar. Talvez essa live é uma atualização daquilo que o Senhor está trazendo para o tempo de hoje. E o inimigo vai sempre atualizar. Naquele momento, ele foi fazer Adão e Eva pegar algo que não era para eles, né? E a Bíblia diz que quando Deus chega, vai perguntar para Adão e Eva, aonde está? Rapaz, essa palavra é muito forte. E aí nós nos perguntamos, mas Deus não é onisciente? Ele não vai saber onde o homem está? Mas essa pergunta é muito mais profunda. Deus está perguntando aonde o coração de Adão e Eva está. Porque Deus sabia onde eles estavam. O relacionamento não estava mais em Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. Essa palavra também é muito reveladora. Não é Deus que quer afastar de nós. Nossos pecados, nossas decisões, as minhas escolhas, que ela vai tornar isso distante de Deus. Porque quando nós lemos Isaías 59, versículo 1, vai falar o seguinte: a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos agravados, para que não traga salvação. Ele começa dizendo isso. Ele está preparado para trazer salvação. Como é que a salvação vem? Depois que eu digo que eu preciso dela. Depois que eu verbalizo, depois que eu externo isso, falo, Senhor, eu preciso do Senhor. Mas aí vai dizer o versículo 2, mas a vossa iniquidade, vossos pecados, causa separação. Então, entre vós e vosso Deus. Então, não é Deus que vai afastar de nós porque somos pecadores, não. Deus veio para o pecador. Mas eu não sei se você já passou por isso, já passei muito por isso. Quando eu errava com Deus e eu ia ajoelhar para orar, ficava com vergonha de orar. Ó, pra você ver o que colocava na nossa cabeça. Por isso que eu estou falando de atualização. Para entrar nisso aqui. Nós fomos ensinados na igreja que depois nós pecar, para a aproximação de Deus ficava mais difícil. Mas muito pelo contrário. Quando nós erramos, aí que nós temos que chegar perto de quem pode nos alcançar e nos limpar novamente. E eu tinha muito isso quando eu aceitei Jesus. Cometi um erro, aí eu custava ajoelhar. Eu pensava que de maneira nenhuma Deus ia me escutar. E quando essas coisas se tornam verdade nos nossos corações, nós percebemos que quanto mais nós estamos em Deus, mais nós vamos vencer o pecado. Eu estava até comentando com você, irmã Suzy, e eu gostaria de falar aqui, que é 2 Coríntios 5,17, se vocês quiserem ler lá, é muito interessante isso. Eu estava pegando a igreja e disse o seguinte, algo que Deus revelou para mim naquele momento. Não é que eu sou muito bom, que eu venço o pecado. Jamais. Eu venço o pecado porque eu estou em Cristo. Quem me faz vencer pecado é estar em Cristo, ou seja, um relacionamento com Deus. É o estar em Cristo. Então nós temos que aprender a atualizar. Os jovens de hoje estão sendo destruídos, como falou Oséias 4:6, porque falta um conhecimento. E como que eu obtenho esse conhecimento? Quanto mais próximo de Deus, mais eu tenho o conhecimento. E hoje o mundo está atualizado. Nas redes sociais, nas mídias, inteligências artificiais. Então, ele vai ficar mais intenso nisso. Cada vez mais intenso. Ontem eu tive uma conversa, hoje eu falei com a minha esposa, não é tempo mais de nós aglomerarmos riqueza. Hoje é tempo de aglomerarmos relacionamentos. É tempo de levar pessoas a Cristo. Então hoje, voltando para o tema aqui, falando sobre a influência dos jovens na atualidade. Ou seja, nós precisamos atualizar nossa mente, que agora nós não temos tempo mais para aglomerar coisas para nós. Hoje é tempo de aglomerar relacionamentos. Veja só, quando Jesus fala em Mateus 14, se eu não me engano, é isso mesmo, versículo 23 a seguir, os discípulos estavam com pressa
porque a multidão já estava tarde, o povo precisava de comer, despede logo a multidão, Jesus mandou ele dar de comer. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava falando o seguinte: cuida do povo, dá de alimento. Esse alimento não é um alimento físico, não. É um alimento que as pessoas precisam de relacionamento. Os discípulos não entenderam isso. Aí mais para frente, os discípulos vão de novo em Jesus para falar para ele, porque está tarde. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele vai dar uma palavra de ordem. Entra num barco e parte para o lado de lá. Vocês não estão compreendendo o que eu estou dizendo. Aí Jesus vai falar o seguinte: e enquanto o Senhor despedia a multidão, Jesus nunca vai abandonar quem necessita de atenção. É isso que nós precisamos aprender na atualidade. Eu, como um profeta do Senhor, como um homem de Deus, eu preciso entender que o relacionamento, ele cura pessoas. O relacionamento, ele vai transformar. É verdade. Vai, Mansus, se deixar eu falar, Mansus do céu, nós não para, não. Pode falar. Pastor, pois então nós vamos aqui entrar em 2 horas, porque se você conversa muito, imagina eu. Quem me conhece sabe quanto eu gosto de conversar. E quando é da palavra do Senhor, então, né, meu Deus. Pois é, pastor, como você falou, né, Satanás ele vai entrar na vida, né, das pessoas como um atrativo, né, como você mesmo citou, né, a passagem quando Adão e Eva estavam no jardim e ela desejava aquele fruto, né, mas ela sabia, o Senhor tinha falado, não comeis, não pode, né, mas aí Satanás entra com um atrativo, porque ela desejava aquilo, mas ela não podia. E hoje são os jovens, eles desejam muitas coisas, e era fácil. Talvez ela só estendia a mão e pegava a fruta. Né? E hoje os jovens são assim, eles querem coisas atrativas, eles querem coisas muito fáceis, mesmo sabendo que não pode, que vai ser prejudicial, mesmo sabendo que os pais dizem, não pode. Isso vai te levar à ruína, vai acabar com você. Mas o que acontece? O jovem não dá ouvido aos pais. Né? Naquele momento, eles não deram ouvido à voz do Senhor, mesmo o Senhor dizendo não pode, né? E o que acontece? Consequentemente, vem algo ruim para a vida da gente. Verdade. Porque quando aquilo é conquistado com esforço, né? Porque você não vai simplesmente conquistar as coisas para mostrar que tem. Claro, tem gente que faz isso, mas a pessoa ela está muito distante do Senhor ainda, né? Porque o coração dela está naquelas coisas. Mas quando você passa a trabalhar para conquistar aquelas coisas, você sabe que aquilo é sadio para você, você sabe que aquilo é necessário e aquilo é o suficiente, porque o Senhor está te proporcionando aquilo que é o suficiente para você, porque o que é maior na vida da gente é o Senhor e isso é o bastante, né? Verdade. Mas muitos jovens, eles estão perdidos. Né? Eles estão perdidos nessa influência do mundo, né? Porque, querendo ou não, o mundo ele tá crescendo cada vez mais na tecnologia, nas atrações. Você vê que, infelizmente, existem igrejas que trazem coisas do mundo para dentro da igreja para atrair os jovens, mas não colocam no coração do jovem que o que atrai mesmo é o Senhor, é o amor do Senhor. Será que eu estou indo para a igreja? Será que eu estou sendo atraído pelo Espírito Santo? Ou será que eu estou sendo atraído por aquele pastor massa que vai pregar? Ou que é aquela banda topíssima que vai cantar? Aonde está o meu coração? Será que eu estou sendo atraído por quê ou por quem? Não é verdade? Então, como você falou, nós temos que voltar, né, a esse relacionamento. As pessoas elas estão sedentas pelo amor, elas estão sedentas por essa comunhão verdadeira. Não é simplesmente atraídas por shows e, sabe, coisas que venham mexer com a mente desses jovens, que é totalmente diferente daquilo que o Senhor quer e deseja para eles. Entendi. Na verdade, E é nós verdade, temos é assim. que buscar no Senhor e falar, Senhor, dá-nos estratégias do Senhor para que nós possamos atrair as pessoas através do Teu nome, que elas venham até a nós através do Senhor, que elas vejam o Senhor em nós e venham até nós. Né, e que nós possamos nos achegar também a essas pessoas através do Senhor, não com atrativos que vai passar, né, rapidamente,
né? Não, mas que leve coisas sólidas, a palavra do Senhor, que liberta, que salva, que transforma, não é verdade? Então, o que é que nós poderíamos, o jovem cristão, ele pode sim usar a influência do mundo para o bem, né? As redes sociais estão aí, as mídias sociais estão aí. O que é que nós estamos fazendo para levar a palavra do Senhor? Nós sabemos que não há mais tempo a perder. Não há mais tempo de ficar juntando coisas, igual o senhor mesmo falou no começo, né? Porque o necessário, aquilo que vai ser necessário para nós, o Senhor vai nos entregar, porque Ele conhece as nossas necessidades. E Ele vai dar as necessidades que a gente precisa, né? Amém. Ô, meu amigo, entrou aí, exalta Deus aí, grupo de forró santo. Meus amados, essa tarde eu estava falando com minha irmã, e algo sério eu quero compartilhar com vocês aqui. Sobre questão de aprendizado. E às vezes nós temos tanta coisa que vamos aprendendo, vamos acumulando, e elas vão tirando o centro, né? Como Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: não julgo que eu tenha alcançado. Ele reconhece que ele não alcançou ainda. Mas ele diz o seguinte: mas uma coisa eu faço, esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim da suprema vocação de Cristo Jesus em Deus. E João 14, eles têm uma discussão sobre o tempo vindouro do Senhor. Porque no começo do versículo nós vamos entender que eles estavam falando sobre isso. Vai dizer o seguinte: Jesus, não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: irei, vos prepararei lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também, porque vocês sabem o caminho. Essa passagem é muito interessante e muito cheia de informação. Jesus, nós aprendemos com Jesus aqui que o intuito de Jesus é levar todos para estar com ele, certo? E aqueles discípulos estavam aprendendo o caminho da intimidade com Deus. E quando Jesus vai falar para eles: não preocupa não, vocês vão estar junto comigo, vocês estão caminhando comigo, vocês estão tendo algo de mim, vocês estão tendo algo revelado de mim. E aí Tomé vai dizer o seguinte: Senhor, nos mostra o caminho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que Tomé está perto. Tomé tem a revelação diante dele e não consegue enxergar por causa da religiosidade, do que foi pregado, das coisas que foram traga, das coisas que foram colocadas, impostas, das coisas que foram colocadas em cima deles. Eles estão perto de Jesus, Jesus está expressando para eles, eles não conseguem compreender o tanto que a coisa é simples. E às vezes nós complicamos demais algo que é simples, que é o Evangelho. O Evangelho não tem dificuldade. O Evangelho não tem dificuldade. O Evangelho é nós entendermos: amar a Deus sobre todas as coisas, relacionamento. Olha pra você ver que tremendo. Amar o próximo como a ti mesmo, o quê? Relacionamento. Então, quando eu entro em relacionamento com Deus, eu vou entender o caminho. Jesus vai estar dizendo: eu sou o caminho. Aí, Filipe vai dizer o seguinte: Senhor, nos mostra o Pai. Você está entendendo? Ele está o tempo todo falando: quem me vê, vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. E vai dizer de novo, novamente: quem me vê, vê o Pai. Então, assim, eles estão com a cabeça tão cheia de coisas que foram ensinadas, que eu não sei se vocês passaram por isso. A igreja teve uma época que pregava alguns passos para você alcançar algumas coisas. Eu participei dessa época do Evangelho. A pregação ela dividia talvez em 3 tópicos, e 3 tópicos te ensinavam como fazer alguma coisa. Você está entendendo? Sempre quis ensinar o homem a fazer alguma coisa para receber algo do reino, sendo que o reino é só você aceitar. Amém, não tem um método humano que vai nos fazer entrar no reino. O reino, Jesus já falou, nesse capítulo 14 de João, ele vai destrinchar a Bíblia todinha e dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem até mim, esteja em mim, que você vai estar salvo. Esteja em mim, no relacionamento em mim. João 15 vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que está em mim, esse produzirá fruto. E a Bíblia diz, capítulo 15, versículo 7, se não me engano: aquele que está em mim
e eu nele. Pedirá qualquer coisa e vos será feito. Agora, essa qualquer coisa é aquilo que está em Deus. É pedir as coisas que está em Deus será feito. Ou seja, salvação da família, restauração de lares, pessoas sendo transformadas, curadas, pessoas sendo extremamente cheias do poder de Deus. O que eu estou com saudade é de ministrar em uma igreja onde você não precisa de forçar para um glória a Deus. A intimidade está tão grande, está tão pegando fogo, que já aconteceu isso, e é muito gostoso você começar a ministrar a palavra de Deus e você não ser necessário. O crente tem que entender que ele não é necessário, quando chega num ponto que não é necessário, você entregar o microfone e falar assim, Senhor, eu posso fazer aqui, eu só quero envolver nessa glória. Ai, meu Deus. Esse é o relacionamento que eu creio e acredito em Deus. Só gostaria de citar aqui para me fechar o que eu estou dizendo. No capítulo 3 de Daniel, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, levantam uma estátua. Naquele tempo, havia o mundo atual. E o mundo atual, vocês vão se curvar diante disso. Aqueles homens decidiram não se curvar. Porque eles sabiam em quem eles acreditavam. Eles estavam fumegando de paixão por Deus. E um homem que está fumegando de paixão por Deus, antes de tomar qualquer decisão, ele vai chamar as pessoas que ele tem relacionamento para falar, irmãos, esse negócio aqui, será que é bom? E é o que nós mais pecamos. Nós não temos amigos íntimos de relacionamentos com Deus. Para nós orarmos juntos, chorarmos juntos, dizer Aleluia, Deus. vocês, manda a mãozinha para cima. Voltou normal, pastor. Amém. Aqueles homens, eles são condenados à fornalha. São condenados à fornalha, mas eles não recuam. Eles vão ser queimados, mas quando eles caem na fornalha, eles estavam queimando mais do que o fogo. É isso que eu entendo de ser um adorador do Senhor. Queimar mais do que o fogo humano. O fogo humano pode tentar nos matar, mas nós estamos tão queimando, que o fogo gerado pelo homem não consegue queimar um adorador. Não consegue. Um homem que se levanta diante de uma estátua e não se prostra, ele se torna referência. Porque quando tira Sadraque, Mesaque e Abednego, um nome é exaltado. Todos, toda nação, tribo, raça, é feito um decreto. Não há outro Deus igual o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Aleluia. O nosso Deus está sendo medido de baixo para cima. Porque não tem homens, profetas, que se levantam e diz: aqui não, Satanás. Se tiver que morrer, nós morremos junto. E o Senhor Jesus, eu creio que nós estamos vivendo. Eu não posso afirmar, mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito muito nisso. A profecia do Mateus 24, ela está acelerada. Acelerada nos tempos que nós estamos vivendo. Amém. Amém, pastor. Pastor, eu tô muito emocionada, sabe? Porque Amém. essa passagem de Daniel 3, ela é muito forte, né? Porque o rei, ele faz ali um decreto, né? E se não adorassem, né? E a fornalha ela já estava preparada ali. Estava preparada. Né? Quantas vezes, né, o diabo se levanta contra a nossa vida já com um laço formado, né? E depende da gente dizer, aqui não. Aqui eu sirvo um Aleluia. Deus Todo-Poderoso e eu sirvo somente a Ele. Aleluia. Eu não vou me dobrar diante de ti, né? Mas quantas vezes nós colocamos coisas maiores do que Deus? Porque às vezes as pessoas elas pensam que idolatrar é só imagem. Não é, gente. Idolatrar é aquilo, tudo aquilo que você coloca maior do que Deus, acima de Deus. É idolatria. Não é verdade? Mas verdade. aí você vai, deixa aquilo tomar de conta da sua mente, da sua cabeça, e você passa a adorar aquilo. Né?
Então Satanás falou assim, olha, isso aí eu ganho ela rapidinho, isso aí eu ganho ele rapidinho. Mas aqueles jovens não, eles estavam firmados, eles tinham certeza que o Deus deles era vivo e queria Aleluia. livrá-los, né, da fornalha ardente. E hoje nós precisamos de amigos que nos encorajam, amigos que andam mesmo de verdade junto com a gente, para vencer, para entrar nas batalhas, Aleluia. na verdade, andar junto com a gente, né? Hoje tem os jovens, eles estão, quando você vê os grupinhos de jovens, né? Você vê o que está acontecendo aí, o movimento, né? Mas quando você está com pessoas que buscam a presença do Senhor, que buscam a presença do Espírito Santo, você vai ver algo diferente neles, né? E, consequentemente, vence. Não há batalhas maiores que não possam ser vencidas. Porque Verdade. todos estão Glória a andando Deus. no mesmo propósito. Né? Então, nós devemos nos perguntar, será que essas pessoas que estão andando conosco são pessoas que estão nos levando para frente, estão nos colocando para cima, que estão andando de verdade com a gente, orando, buscando a presença do Senhor, buscando um avivamento, né? Nós devemos pensar, né? Porque a gente não pode andar com pessoas que não têm o mesmo pensamento que a gente, porque não vai dar Exatamente. certo, né? O barco ele vai pendar para um lado, né? Mas nós devemos buscar aqueles amigos que nos aproximam de Deus, né? Que a gente vê que a pessoa tem uma busca incessante, que tem uma diferença. A pessoa, quando ela busca o Senhor, ela tem um brilho diferente, ela tem um brilho especial, né? E a gente deve identificar isso. O próprio Espírito Santo, ele testifica no nosso coração. Verdade. E testifica também no coração do irmão que vê em você o Senhor. Né? Então, que nós procuramos pessoas para crescer, mas que nós também possamos ser aquelas pessoas que eles estão procurando. Nós possamos também ser exemplos. Nós possamos também ser canal de bênção na vida das pessoas, que nós possamos ser luz em meio às trevas, né? Que nós possamos ser usados pelo Senhor para libertar, para curar, para sarar vidas, para levar a palavra, para tirar as pessoas, né, do lamaçal das trevas, porque Deus ele tem poder, mas é como nós falamos, pastor. Basta somente nós abrirmos a nossa boca, porque o Senhor já está aqui. Ele está esperando somente que nós vamos até Ele, porque o reino de Deus estava lá. E os discípulos estavam junto com Ele, mas eles perguntavam, Senhor, cadê o Senhor? Cadê Deus? Né? Cadê o reino? Mas o reino era Ele, era o próprio Deus. Né? O que nós possamos... Deixa eu olhar aqui o horário, gente, que a gente conversa demais. Deixa eu ver. 22h11 já, meu Deus do céu. Passou muito rápido. Se terminar, a gente pode voltar? Se terminar, a gente pode voltar. Então, pessoal, dá um sim aí. Se terminar o tempo aqui, a gente pode voltar, amém? Em Romanos 12:2 fala, né? Para que a gente não viva, né, no padrão deste mundo. Né, pastor? Mas que a gente venha renovar, né, a nossa mente. Renovar, porque Deus ele quer sempre trazer algo novo na nossa mente. E Ele traz algo novo todos os dias. Aí você fala assim, mas eu não estou vivendo algo novo. Mas Deus ele traz. Mas é preciso que nós acompanhamos, né? Que nós acompanhamos essa mudança, essa renovação. Não é verdade? Deixa eu até abrir aqui, eu gosto muito dessa passagem. Romanos 12:2. Gosto demais. Quem tiver com a espada aí, pode abrir. Vamos ler junto. Amém? Fala que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Olha só, né? Porque nós cristãos, nós podemos sim fazer a diferença, nós podemos sim entrar no mundo e ser influência. E Amém. usar a influência boa que está no mundo para cooperar para o bem daquele que Deus quer para nós, né? Então, não há tempo mais de perder tempo, deixar para amanhã. Vamos buscar hoje. Deus dá mais uma oportunidade, né? Que nós possamos gerar amor, que a gente possa ser o amor que as pessoas procuram através de Jesus. Nós Amém. Glória a possamos Deus. ser a influência, não é, pastor? Que nós possamos ser a influência neste mundo. Amém? Eu amo esse texto que você leu. Romanos 12. Eu preguei muito sobre Romanos 12. Veja só que interessante que você leu. Rogo-vos, pois, irmãos. O apóstolo vai fazer um pedido de maninho. Sabe aquele pedido daquele irmão mais velho, carinhoso? Chega os irmãos, coloca na sala, eu olho nos olhos dele e falo assim, ô meus irmãos, eu rogo vocês, por favor, renova os seus entendimentos, para que vocês possam experimentar. Por que renovar? Exatamente aquilo que nós estamos falando. Nós temos tantas coisas antigas dentro de nós, de como fazer, o método de fazer, que fica difícil nós receber algo novo, né? E ele vai dizer o seguinte, para renovar o nosso entendimento. Não tem como mudar se eu não consigo compreender. A minha vida só é mudada da parte da hora que eu compreendo que ela precisa ser mudada. Eu só chego em algum lugar a hora que eu entendo que eu preciso chegar lá. Eu só vou ser salvo a hora que eu entender que eu preciso ser salvo. Eu só vou ter um relacionamento íntimo quando eu entender que eu preciso ter um relacionamento íntimo. E aí vai dizer o seguinte, meus filhos, por favor, faz um esforço para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. É muito simples. Renova o seu entendimento. Compreenda algo. Ah, mas Paulo falava assim. Não. Compreenda o que eu estou querendo falar para vocês. Eu vejo o relacionamento dos discípulos que eles não tinham pressa para aprender. O problema nosso é que nós temos muita pressa. O louvor, está aquele louvor gostoso na igreja. Nós já estamos olhando no relógio. Ixi, hoje vai demorar, hein? A palavra demorou um pouquinho a mais. Meu Deus do céu. Vai complicar hoje. Os discípulos não tinham isso. Você vai ver nesse jeito de Paulo falar. Eu acho que eu traduzo a Bíblia meio doido, né? Meio estranho. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei-vos como vivo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer 3 coisas aqui: vivo, santo e agradável. Deus não quer um sacrifício morto. Ele quer um sacrifício separado e um sacrifício que agrada a Deus. E Deus não quer qualquer coisa, quer algo, porque ele vai te passar algo. Ele quer que você passe algo para ele, porque também ele vai te passar algo. É um relacionamento de compartilhamento. Então eu vou compartilhar algo vivo a Deus, santo, e algo para ele, particular. E aí vai dizer o seguinte, para que possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Aqui eu aprendo 3 coisas sobre o Evangelho. O Evangelho, ele não é ruim, ele não é imperfeito e ele não é desagradável. Se eu estou servindo a Deus e ele está sendo ruim, está sendo imperfeito e desagradável, eu não estou servindo a Deus. Eu estou seguindo pessoas. Mas quando eu começo a seguir a Deus, ele se torna algo bom, perfeito e agradável. É isso que aqueles homens entenderam, os discípulos entenderam. Eu acho que é algo que eu estou começando a entender. É muito gostoso servir a Jesus. É muito gostoso falar de Jesus. Eu estou falando para vocês que eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. O que eu estou falando para vocês é uma live, mas eu estou sentindo muita presença de Deus. É isso que eu entendo o que Jesus está dizendo nesse texto.
Eu costumo dizer que qualquer mensagem, ela consegue discorrer qualquer tema. Porque Jesus, ele é perfeito. Ele é perfeito. É Qualquer verdade. mensagem, ela vai dar conta de discorrer qualquer tema. E hoje, esse texto que você falou, ele agrega demais. Ele agrega demais o que nós estamos falando hoje sobre a influência. A influência. Jesus foi influência para os discípulos, e aí diz o seguinte: vai seja influência também. Vai lá e Aleluia. faça discípulos. Seja influência. Nós podemos ser influência na onde quer que nós estejamos. Eu falava isso muito meus meninos. Vai jogar futebol? Seja influência no futebol. Você gosta de jogar videogame? Seja influência quando você está jogando videogame. Você está entendendo? O cristão tem que entender que onde quer que ele esteja, ele é luz. Ele é influência. Ele é um influenciador. Ele é uma pessoa que vai atrair jovens olhares para Deus. E terminando aqui, eu falo demais, mano. Falando pra você que eu falo demais. Pode ficar à vontade. Chamou falar de Jesus, irmão. Duas coisas vão acontecer. Ou você fica apaixonado por Jesus igual eu, ou você vai embora. Porque eu gosto, meu Deus do céu. Eu gosto mesmo. E eu tô com saudade de vocês, irmão. Eu gosto de presencial, sabe? Nós estamos fazendo live, mas se fosse junto, nós já tava chorando e abraçado. Tá até babando um em cima do outro. Oh, Jesus lindo. Então, Amém. Glória a Deus. essa questão de relacionamento, ela é muito pulsante na Bíblia. Sempre foi. Se nós olharmos todos os homens na Bíblia, aconteceu a mesma coisa. A estratégia de Satanás é a mesma coisa, mas ela atualiza. É por isso que o Romanos 12 fala para nós atualizar também. Ele vem Adão e Eva, mas agora ele atualizou quando ele vai lá derrubar a família de Noé. Ele vai atualizar quando ele vai tentar derrubar Jacó. Todas as vezes que vai tentar, ele vai dar uma atualizada. Quando o povo está no Egito, ele atualiza de novo. Mas o processo é o mesmo. O processo de Satanás é o mesmo. Qual que é o processo de Satanás? Observa a Bíblia se o que eu estou falando é verdade ou não é. Foi afastar o homem do relacionamento com Deus. Porque se afastar o homem de Deus, o homem se torna fraco. O homem se torna fraco, aí o homem fraco não permanece. A Bíblia fala em Salmo 1, que aqui para mim é também uma revelação espiritual. Valdemir, rapaz, eu sou fã do Valdemir, acabou de entrar aí, beijão. Salmo 1 diz o seguinte, para mim é a revelação do que é estar em Deus. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Ele está em Deus. Antes o prazer está na lei do Senhor e nela medida de noite. Aí vai dizer o seguinte: ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que tipifica agora o próprio Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a qual dará seu fruto na estação própria. Deus não está fazendo a forçar ter frutos. Não, ele diz o seguinte: esteja em mim que na hora da fruta vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Exatamente isso. Então, não tem como você não ter um norte quando você está em Deus. Não tem como ter, porque o próprio Senhor, ele te faz pensar, né? Ele te faz buscar essa mudança, né? Essa mudança tanto em nós quanto no mundo, né? Quando ele fala para a gente não se conformar com as coisas desse mundo, não se conformar, né? Mas transformar pela renovação do nosso entendimento, porque só nós renovando o nosso entendimento nós vamos conseguir, né? Saber qual é a vontade do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu não sei qual é a vontade do Senhor para mim. Peraí, você está fazendo o quê? Né? Onde está a sua mente? O que é que você está buscando? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é bem clara, e ela é verdadeira e ela é real, e o Espírito Santo de Deus ela traz a revelação para nós do que nós devemos fazer. Então a gente não tem como ficar perdido. Não tem como ficar perdido, porque a palavra de Deus ela é muito clara.
não é verdade? Então, nós vamos, posteriormente, a gente renovando a mente, transformando. A gente vai ter aquilo que Deus quer para nós. Não tem, porque as coisas do Senhor não tem dúvida. Não tem variação de pensamento. É aquilo, é ou não é. Não É muda, verdade? não. Não muda. Ela, assim, Verdade. e ela pega mesmo. Quando ela pega, é como se o Espírito Santo testificasse aquilo no nosso coração. Não sai mais. Não é verdade? Nós temos 7 minutos, então nós vamos dar continuidade, porque está muito bom isso aqui, gente. Eu tô, assim, maravilhada. Pensa numa pessoa que estava nervosa antes de começar a live. Chamei o corpo de intercessores para estar orando por nós, porque eu disse, Senhor, o trem lá vai calhar, porque meu coração está separado, né? Mas Deus, ele é fiel, né? E ele trabalha em nós, através de nós, né? E na vida das pessoas. Pri, Eu queria também falar, não entendi? a Priscila entrou aí, ó. Paz do Senhor, Priscila. Então, faltam 6 minutinhos para encerrar. Eu vou estar encerrando e vou voltar novamente, tá, pastor? Amém. Amém, irmãos? Então, eu vou fechar aqui e vocês voltem também novamente com a gente, amém? Até logo.